Isso, no fundo, é uma questão de empatia. O feminismo é uma questão de empatia. Aliás, eu já disse várias vezes que às vezes sinto que estamos a tentar reformular senso comum. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Noémia Santos. Ela é o membro fundador do GAP, que é um grupo sexual e romântico português que procura dar visibilidade às comunidades assexuais e aromânticas. E hoje nós vamos falar precisamente sobre isso. Vamos falar sobre a sexualidade, um tema que eu acho que não é falado nem perto o suficiente. Portanto, antes de entrarmos para o tema em si, Noémia, se te puderes apresentar e falar um bocadinho sobre ti. Sou a Noémia Santos, sou ativista da comunidade assexual e da comunidade romântica em Portugal. Desde 2015 que eu e o coletivo do qual faço parte estamos a fazer o máximo para aumentar a consciência social relativamente a estas comunidades. Olha, vamos já começar. A minha primeira pergunta para ti é como é que tu te descobriste assexual? Eu nunca me descobri no sentido em que sempre foi uma coisa ultranatural que eu nunca me senti necessidade de justificar. Era mais estranho para as outras pessoas dizerem nunca gostaste de ninguém, nunca achaste ninguém giro, e eu encolher os ombros e dizer que não. E para mim, tendo em conta que todas as pessoas são diferentes, assumi simplesmente que era o meu caso, e se algum dia tivesse que me apaixonar, ia me apaixonar e sentir seja aquilo que for. Portanto, a parte da assexualidade, embora só lhe tenha dado um nome por volta dos 18 anos, porque já estava numa relação há 3 anos, então eu dizia que era assexual com uma exceção, e descobri então que o meu encaixo é na demissexualidade. Realmente só sinto atração sexual por alguém se tiver desenvolvido uma grande intimidade emocional com essa pessoa. É algo que não surge espontaneamente, primariamente, é algo que vai evoluindo com o tempo. Disseste uma coisa que me chamou a atenção, que foi que isto foi sempre uma coisa muito natural para ti. No entanto, nós vivemos numa sociedade que associa sempre relações de afeto a sexo. É uma sociedade para a qual o sexo é uma parte muito importante. Nós vemos sempre, eu lembro-me de uma campanha da Diesel há uns anos atrás que era Sex Sells, que esta imagem do sexo é sempre tão presente e parece que mas tu estás numa relação mas não fazes sexo com a pessoa, então isso significa que não é uma relação a sério, só é legitimado através disto. E eu queria te perguntar se isto cria algum tipo de conflito para ti, ou se achas que cria algum tipo de conflito na comunidade no geral. É assim, dentro da comunidade em si, não é que crie conflito, porque aquilo que levou a que a assexualidade fosse considerada uma orientação sexual em vez de uma patologia é o facto de isso não trazer desconforto para a pessoa. Certo. Mas as expectativas sociais associadas é que trazem desconforto para a pessoa. As pressões, a pessoa pensa que deveria estar a desenvolver sentimentos que não está a sentir. Uhum. E quem diz sentimentos diz, neste caso, reações físicas a outras pessoas. Até porque a sexualidade é diferente para cada indivíduo, a sua vivência pessoal. E mesmo a forma como eu vivo. Em relação a rótulos, tu há bocado falaste sobre só teres dado um nome àquilo que sentias mais tarde e falaste sobre encaixares no rótulo, entre aspas, já vamos falar sobre isso, demissexual. Eu queria te perguntar se para ti é importante a existência de palavras que te ajudam a identificar aquilo que tu és, porque há pessoas que preferem não se identificar com um rótulo nenhum, com um nome nenhum, e isso é super legítimo, mas para ti especificamente, qual é a tua relação com os rótulos? Tendo em conta que o meu background é de pessoa que, mesmo desde criança, a ciência tem sido... A minha formação académica em biologia é mesmo... Então, óbvio que sinto a necessidade de categorizar as coisas por uma questão de organização mental.
E em termos de rótulos, para mim, é importante. Eu gosto de ter não só uma palavra para me definir a mim, uma palavra para definir as pessoas que vivem as coisas de forma igual a mim. Em termos de comunidade, o facto de haver um grupo de pessoas que olham para a palavra, olham para a definição e se revêem nela e encontrar esse apoio dentro da comunidade, eu acho que os rótulos são muito importantes nesse aspecto. Obviamente, isto é apenas uma parte da pessoa. O problema é quando se começa a personificar o rótulo na pessoa e deixar tudo o resto da pessoa de parte. E é por isso, eu creio que será por isso que muitas pessoas não se revêem em rótulos, porque não querem ser inseridas numa categoria estática. Agora, já que falaste nisso, acho que é um bom momento para falarmos sobre os estereótipos e sobre as ideias pré-concebidas em relação à sexualidade, e no caso à demissexualidade. Quais é que são os mais comuns e já tiveste que lidar com isso? Como é que isso foi para ti, ou como é que isso é para ti? Quando se encontra alguém que tem um filho pequeno, um bebê ou uma criança, a criança sorri. Começam logo a dizer, vai partir corações. Há logo essa expectativa para uma pessoa que é, seja assexual ou seja a romântica, são coisas completamente independentes, diga-se. Há sempre o estereótipo que são pessoas frias, que não têm a capacidade de estabelecer relações interpessoais, que têm um reduzido sentido de empatia, quando não tem absolutamente nada a ver. Tem uma componente biológica, estamos a falar de o nosso corpo reagir ou não a estímulo visual ou a outra pessoa. Para mim faz muito sentido colocar no contexto biológico, enquanto formação bióloga, porque estamos a falar de reações no corpo e obviamente que a parte psicológica faz parte disso. Aquilo que tu falaste acerca da sexualização e da suposição que há sempre aquela escadinha e de nasces, cresces, apaixonas-te, casas, tens filhos, envelheces. Eu apaixonei-me pela primeira vez aos 15 anos e até aí não tinha tido qualquer tipo de sentimentos românticos ou sexuais por outra pessoa. Era mais estranho para os outros o facto de eu não ter namorados. Eu adorava o facto de eu dizer, então nunca gostaste de nenhum rapaz? Eu nunca gostei de ninguém. Então és lésbica. Eu nunca gostei de ninguém. Eu vi isso quando fui entrevistada para um programa de televisão, se calhar é melhor não estar a dizer nomes, em que um dos próprios pivôs estava a dizer que há muita ideia de que o assexual é um homossexual que está no armário e que não se relaciona com os outros porque tem vergonha. E eu infelizmente não tive hipótese de dizer, porque as circunstâncias não se proporcionaram, mas eu percebi-me que era lésbica muito antes de me ter associado. Eu assumi-me como lésbica abertamente muito antes de me assumir como assexual. Tu falaste de uma data de coisas que me fez pensar nisto e eram perguntas que eu já estava para te fazer, mas acho que encaixam bem com o que nós estávamos a falar. Desse exemplo que tu deste, em que tu dizias eu não gosto de ninguém e a reação das pessoas era então és lésbica. E isto, voltando aqui por acaso à entrevista que eu fiz com a Nikki sobre bissexualidade, nós falámos muito sobre a invisibilidade das pessoas bissexuais dentro da comunidade. No entanto, eu acho que as pessoas assexuais são ainda menos visíveis. Corrijo-me se eu estiver errada, mas eu sinto que é um assunto ainda menos falado e, portanto, as próximas perguntas vão entrar um bocado por aí. A primeira é a representatividade nos mídias. Se tu achas que existe, que é suficiente e existindo é positiva. A representatividade que havia nos mídias da assexualidade era um pouco indireta, porque era uma de duas coisas. Ou era a pessoa que nunca tinha gostado de ninguém, era um bocado bicho do mato e um dia encontrou a pessoa certa, que acho que também entra um bocado se formos pela invisibilização bissexual, também há muito, até encontrares o homem certo, escolhes um lado. Neste caso é tipo, um dia vais encontrar aquela pessoa certa. Eu não sei o que é que as pessoas pensam, vai haver aquela pessoa em que um dia eu olho para ela e vou-me sentir excitada pela primeira vez. Não. Eu gostava que as pessoas revissem os próprios padrões de pensamento para verem, ok, isto tem lógica. Não. Lembro-me de agora duas representações positivas
pelo que eu tenho visto, porque ainda não vi nenhuma das séries, porque, que é BoJack Horseman e Sex Education. Em Sex Education até há mesmo a parte em que acho que é uma counselor, uma psicóloga, a dizer à pessoa que não existe nada de errado com ela. Eu queria pegar mesmo na parte da biologia, porque lá está, quando eu era pequena eu pensava, as pessoas são todas diferentes umas das outras. Porquê que o facto de uma pessoa não sentir atração sexual ou necessidade de se envolver sexualmente ou necessidade de se envolver romanticamente com as pessoas, não percebo porque é que causa estranheza. Não entendo. Da mesma forma que a homossexualidade, bissexualidade nunca me causou estranheza, mas isto é enquanto indivíduo, eu sei que a experiência de muitas pessoas, o condicionamento é tão grande, mas para mim nunca fez sentido porque é que as pessoas ficavam espantadas por acontecer. Acho que a felicidade das pessoas sempre se sobrepôs a ideias pré-concebidas. Então, o meu percurso enquanto pessoa queer, para mim sempre foi muito natural. Eu sempre achei que não estava nada errado comigo, estava algo errado com os outros por me estarem a julgar por algo que não fazia mal a ninguém. Eu gosto sempre de deixar patente que isto é a minha experiência e que não é o mais comum. E obviamente que na parte da bissexualidade e outras entrevistas que terás feito, verás que esta não é a experiência normal. Sim, e tu falaste por acaso das duas únicas séries que eu conheço e que por acaso vi, onde existe representação da sexualidade de uma forma muito bem feita. Eu não conheço mais série nenhuma de televisão que tenha isto. Portanto, quem conhecer, malta, nos comentários, podem dizer porque não quero mais. Mas em relação a Sex Education, é uma série que tem muito, eu não vou dar spoilers de nada, tem muito essa coisa pedagógica, não é? De desconstruir mitos. Portanto, a conversa que existe sobre a sexualidade ali é mesmo expor informação, o que é ótimo, eu acho que fazem aquilo de forma muito bem feita. E em BoJack Horseman o que acontece é que se explora um bocadinho o problema social e o conflito que a pressão social faz, porque a personagem que é sexual demora muito tempo a perceber que é sexual porque está a maior parte do tempo à procura de felicidade através da forma que a sociedade lhe disse que era suposto uma pessoa encontrar felicidade. Ou seja, preciso de ir ter uma relação, preciso de fazer sexo com não sei quantas pessoas. E depois, quando ele percebe, ele ainda tem que navegar o caminho de ok, eu já descobri o que é que eu sou, mas agora tenho que encontrar outras pessoas que me aceitem assim e que me queiram assim. Big Bang Theory, o Sheldon, em que foi daqueles casos da pessoa assexual que de repente descobriu a pessoa certa. Eu pessoalmente não gosto da série, mas pronto, a questão de é assexual e pegam no caso, eu se não me engano ele está no espectro do autismo, portanto mais uma vez se associa ao estereótipo de pessoa recolhida que não consegue estabelecer relações emocionais com os outros e é por isso. Não tem nada a ver. E se me permites, se eu puder ter aqui uma componente pedagógica acerca do que é a assexualidade. Começa com o conceito de atração sexual, que é diferente do conceito de líbido, em que líbido é a reação física do corpo. A pessoa sentir-se excitada, a pessoa ser capaz de ter um orgasmo ou não, a pessoa sentir necessidade de se masturbar. E depois há a parte da atração, que é onde entra a sexualidade, que é tenha ou não a componente da libido, o facto de sentir necessidade de a satisfazer com alguém em específico. E a área cinzenta é muito vasta, dentre pessoas que sentem atração sexual espontaneamente por alguém, sem razão, mas que é uma coisa muito rara, ou casos como o meu, da demissexualidade, em que realmente é uma consequência da intimidade emocional. Se eu falar de uma coisa acerca dos estereótipos, muito pessoal, minha enquanto ativista, cada vez que algum meio de comunicação faz uma entrevista comigo, eu vou ler os comentários. Por cada 10 comentários a dizer que eu quero 15 minutos de fama ou a dizer que eu tenho problemas, ou pior, já vi comentários a dizer mas todas as mulheres são assim. Existem os comentários que eu não me esqueço de pessoas que dizem eu tenho 60 anos, estou casada há 30 anos e pela primeira vez descobri que sou assexual. São esses comentários. O facto de... Eu sinto que o facto da questão dos rótulos também
dá paz de espírito à pessoa. Aliás, muitas vezes o sexo é chamado um dever conjugal. Um dos grandes problemas devido à pressão social é a pessoa se sente necessidade de ter sexo quando não quer. Há origem a situações de consentimento dúbio, de traumas. O facto de poder dar esse ponto de partida à pessoa para ela sentir que se identificou. Para mim, a existência de rótulos neste tipo de assuntos é muito importante por causa disso. E a representatividade também, porque lá está, tu apareces a falar num meio de comunicação sobre isto e se calhar há uma pessoa que vai ver e vai perceber alguma coisa nela própria, isso é super importante. Queria-te fazer outra pergunta em relação também à questão da visibilidade, que é, dentro dos grupos ativistas, dentro da comunidade LGBTQ, sentes que este tema é falado o suficiente, que a discussão existe e existe de uma forma boa? Enquanto pessoa ativa nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, e de vez em quando no Twitter aparece todo o tipo de discurso, há muitas pessoas que não acreditam que a assexualidade e o aromantismo tenham lugar na comunidade. Uhum. Há muitas pessoas que dizem que são heterossexuais a querer parecer queer e que querem estar no meio da comunidade, que as pessoas assexuais não sofrem opressão. Quando sofrem, quer dizer, se há todo este condicionamento em que o que se chama é a amatonormatividade, em que o suposto é sentir sentimentos sexuais e românticos pelas outras pessoas, e a partir do momento em que uma pessoa não encaixa aí, os casos de coação para ter relações sexuais, casos de trigger warning aqui, violações corretivas que acontecem. Aliás, isto é uma grande questão na comunidade lésbica, na assexual, a mesma coisa. Nomeadamente, e aqui na assexualidade, as pessoas socialmente vistas como homens são dos mais afetados, uma vez que há toda uma expectativa social de grande performance e índole sexual. Logo aí, um homem, entre aspas, assexual, acaba por sofrer muito mais violência dos seus pares, certo, porque não é homem o suficiente. Acho que é muito importante também indicar isso, porque lá está, em termos de estereótipos, a mulher é que tem que ser assexual. Discutir se os assexuais ou não fazem parte da comunidade é como todo o feminismo exclusionário. Enfim, do que nós estamos a falar aqui, nós podemos aplicar mais ou menos a outros grupos que pessoas que se chamam feministas, que se dizem feministas, depois vamos a ver e na verdade sou feminista, mas e isso não serve. Eu creio que estas pessoas não se percebem que não estão a ser feministas, porque o feminismo implica dar voz e apoio a comunidades vulneráveis, e a partir do momento em que não estamos estamos a excluir uma comunidade vulnerável, não estamos a ser feministas. No fundo, estão a apropriar o discurso feminista para defender o seu próprio privilégio. Sim. E creio que há uma grande reformatação de mentalidade que precisa de acontecer ainda para conseguirmos realmente alcançar a justiça social que realmente é necessária. O que é que tu consideras mais urgente mudar dentro destes temas que nós estamos todos a falar e mais do que isso, o que é que aliados, no fundo, podem fazer ou podem deixar de fazer para contribuir para essa mudança positiva? No caso da assexualidade, eu diria que será reforçar a questão do consentimento e da expectativa de obrigatoriedade. Isto, no fundo, é uma questão de empatia. O feminismo é uma questão de empatia. Aliás, eu já disse várias vezes que às vezes sinto que estamos a tentar reformular senso comum, porque, a meu ver, as pessoas têm necessidades diferentes. O nosso objetivo enquanto sociedade é manter as pessoas com as suas necessidades físicas, emocionais satisfeitas, ter o máximo de pessoas felizes, sem, obviamente, prejudicar a felicidade dos outros. E no caso da assexualidade, acho que é mesmo focar na questão do consentimento, de não estar à espera que uma pessoa siga um determinado percurso dentro de uma relação ou para alcançar uma relação. Chegamos à fase final do episódio, que é o Woman Up. Normalmente as pessoas que os convidados trazem são figuras públicas de alguma forma
E não deixa de ser, não é? Não quebraste as regras assim tanto. Quem é que escolheste? Eu. Para mim nunca fez sentido escolher uma figura para querer personificar. E para mim sempre fez mais sentido eu pegar nos conceitos que eu vejo como bons, benéficos de ser boa pessoa e trabalhar ativamente para eles, e eu acho que tenho vindo a conseguir. Tudo o qual eu passei durante a minha vida, acho que consegui sair sempre uma pessoa melhor e tenho muito orgulho em mim e espero que esta mensagem também passe para as pessoas. Nós já passamos por tanto enquanto comunidade e enquanto pessoas, mesmo fora de temática queer, que eu queria que todos olhassem para trás tudo aquilo que passaram e tudo da forma como cresceram e o tipo de pessoa que querem ser e continuar a evoluir dessa forma. E eu estou feliz com a pessoa em quem me tornei. És a terceira pessoa a quebrar as regras do Woman Up desde que esta temporada começou. E eu cada vez mais começo a achar que se calhar não há mal nenhum em quebrar as regras, porque depois as pessoas vêm para aqui e contam coisas tão bonitas que é tipo, ok, quem sou eu para impedir esta história de ser contada, não é? Portanto, obrigada. Com isto chegamos ao fim da nossa conversa. Tens links, redes sociais e coisas para recomendar? O coletivo assexual e romântico português do qual eu faço parte, que é o GAP, G-A-A-P. Nós temos um site onde exploramos mesmo o significado de assexualidade, de aromantismo, abordamos todas estas questões e que estando disponível para toda a gente. Aliás, o próprio coletivo começou porque havia uma falta de recursos portugueses em Portugal e quisemos colmatar isso. Pronto, e é isto. E muito obrigada, Noémia, e até à próxima. Adeus! Adeus!